Olá, me chamo Lorena Santos e vou falar sobre cirrose biliar primária. Ela é uma doença que destrói lentamente os ductos biliares do fígado para o duodeno, podendo causar inflamação crônica no fígado. A causa ainda é desconhecida, mas está associada com os fatores genéticos. Ela afeta os ductos biliares, levando à retenção do bile das células do fígado, que desencadeia fibrose e cirrose posteriormente. Ela afeta mais mulheres do que homens. Olá, me chamo Paula Silva e eu vou falar sobre os fatores de risco da cirrose biliar primária. A cirrose biliar primária é uma doença incomum com prevalência de 19 a 150 casos a cada 1 milhão de habitantes nos Estados Unidos. No Brasil, essa prevalência não é conhecida, mas representa menos de 5% da indicação de transplante hepático no país. Pessoas com história familiar têm a chance de 100 vezes maior de ter a doença, em comparação com a população normal. E observa-se um componente hereditário na cirrose biliar primária. São encontrados em até 10% dos parentes de primeiro grau portadores de cirrose biliar primária. E estima-se que 4% a 6% destes portadores possuem um parente de primeiro grau acometido pela doença. A doença acomete principalmente pessoas do sexo feminino, 95% dos casos, principalmente entre 40 a 60 anos. Agora eu vou falar sobre a incidência da cirrose biliar primária. A partir da década de 90, foram observadas taxas maiores de incidência de 11 a 32 casos por milhões de habitantes. A tendência de diagnóstico mais precoce ao CBP nos últimos anos está atribuída ao conhecimento médico. E são prováveis explicações para o aumento relativo da incidência, uma vez que não há variação significativa na idade. Pouco se sabe a respeito da incidência, da raça ou da etnia na epidemiologia dessa doença. Bom, eu me chamo Crisa e vou falar um pouco sobre os sintomas da cirrose biliar primária. Como a maioria das doenças no fígado, a CBP costuma ser assintomática e o diagnóstico é feito muitas vezes tardiamente, já no caso de cirrose. Quando o diagnóstico é feito na fase inicial, podem levar anos para apresentar alguns sintomas. E os sintomas mais comuns que a CBP apresenta é a fadiga, presente em 70% dos casos, e a coceira, presente em 40% a 60% dos casos. Meu nome é Stephanie Oliveira da Silva e eu vou falar sobre o diagnóstico e o prognóstico da cirrose biliar primária. Alguns pacientes da cirrose biliar primária, eles são assintomáticos, porém eles podem apresentar sintomas de colestase e também fadiga. Quando você é suspeita da doença, o que se deve fazer é um teste da função hepática para mensurar a imunoglobulina M e também os anticorpos da antimitocondria. Alguns exames que podem ser feitos para confirmar o diagnóstico é o teste da função hepática, biópsia hepática e também ultrassonografia. Sou Nicole Silva, sou aluna do primeiro período de farmácia e eu vim falar sobre as complicações de ter cirrose biliar primária. Em algumas pessoas ela fica assintomática, já em outras ela evolui, mas vai depender de cada paciente. E há casos que o tratamento ajuda muito, só não cura. Mas já há outros que não há resposta e acaba evoluindo bastante e complicando bastante a vida do paciente, virando uma cirrose, que chega a precisar de um transplante. Dando continuidade, agora eu vou falar sobre os tratamentos. Onde nele tem um medicamento bastante conhecido e usado que se chama o sudeuscólico. Ele vai ajudar nos sintomas, mas não vai curar a doença, infelizmente.
Mas também há alguns casos que precisam de um tratamento de um prurido e da fadiga, pois isso meio que deixa a pessoa bem debilitada. Mas já em casos de cirrose, o que vai resolver totalmente o problema é fazer um transplante. O prognóstico da cirrose biliar primária ele tende de 10 a 15 anos para a doença atingir estados bem mais avançados. Em pacientes assintomáticos, eles demoram de 2 a 7 anos para poder desenvolver os sintomas, mas eles também podem levar isso de 10 a 15 anos. E isso indica que quando pode ser descoberta a doença, quando se tiver o diagnóstico, já pode estar bem avançado o estágio da doença. Quando ela progride de forma muito rápida, muito avançada, pode-se perceber uma piora nos sintomas, uma alteração na bilirrubina, também pode estar associada a outras doenças autoimunes e presenças de edema também. Não existe como evitar, por essa doença ser uma doença autoimune que o corpo cria contra você mesmo. Provavelmente, infecções virais, o uso de medicamentos e fatores ambientais em pessoas suscetíveis podem ser um gatilho para que apresentem sintomas futuramente.